tarde, doutor Marcelo, obrigado aí pelo carinho. Boa tarde a todos que nos assistem. E nós vamos então iniciar esta apresentação, é um bate-papo científico sobre o tema leishmaniose tegumentar. Lembrando que existem dois grandes grupos das leishmanioses, as leishmanioses tegumentares e as leishmanioses viscerais. São doenças distribuídas pelo mundo inteiro. O nosso tema de hoje, então, é sobre a leishmaniose tegumentar, que existe também nos vários continentes, e nós vamos nos ater mais à nossa região aqui da América, leishmaniose tegumentar americana, abordando aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnóstico, tratamento, uma abordagem voltada para a atenção primária à saúde. Então, nós vamos falar de uma maneira uma apresentação bem simples, assim, para que todos possam entender e, naturalmente, abordando também alguns aspectos mais científicos, apontando as dificuldades naturais que temos, às vezes, para lidar com essa doença. Definindo aí o gênero Leishmania e os agentes da leishmaniose tegumentar, então são protozoários trypanosomatídeos. Essa família Trypanosomatidae engloba parasitas de mamíferos silvestres e domésticos, incluindo a própria espécie humana. Então nós temos os trypanosomas e temos as leishmanias dentro dessa família. As leishmanias, então, o gênero Leishmania tem uma distribuição geográfica ampla pelo mundo afora, em todos os continentes, só não ocorre na Austrália. Todos os outros continentes têm diferentes formas de apresentação das leishmanioses tegumentares. Na América, existem 14 espécies de leishmania que podem causar doença humana, e 6 delas ocorrem no Brasil. A mais difundida, tem mais ampla distribuição, é a Leishmania brasiliensis, que é também a que causa doença mais grave, mais severa, porque além do acometimento da pele, ela acomete também as mucosas, dando uma doença às vezes grave, mutilante, que deixa sequelas importantes na vida da pessoa, se não for diagnosticada em tempo e tratada corretamente. São protozoários transmitidos por insetos da família Psychodidae, esse nome complicado aí, são os flebotomíneos, que popularmente são conhecidos como mosquito palha, asa de palha, é um termo comum que o pessoal no interior dá para esses mosquitos transmissores da leishmaniose. Na América, existem mais de 500 espécies de flebotomíneos, sendo que pelo menos umas 30 dessas espécies participam na transmissão de alguma espécie de leishmania. Das 14 espécies de leishmania, então pelo menos umas 30 espécies participam na transmissão dessas leishmanias. No Brasil, são várias espécies que transmitem, várias espécies de flebotomíneos, e aqui especificamente no Espírito Santo, nós temos 56 espécies de flebotomíneos e 3 delas têm uma grande importância na transmissão da leishmaniose tegumentar. E tem os nomes complicados aqui, Nisomia intermédia, Nisomia whitmani e Migonemia migonei. São as 3 espécies comprovadamente transmissoras da leishmaniose tegumentar aqui no Espírito Santo e na região sudeste do Brasil como um todo. Nos aspectos epidemiológicos, nós nos reportamos ao aspecto clássico da leishmaniose tegumentar, que ela é uma doença primitiva de ambientes silvestres. Então, quando se fala em leishmaniose tegumentar, nós lembramos logo do ambiente florestal primitivo, como a floresta amazônica. E lá existem muitos animais que são os reservatórios primários do parasita, albergam as leishmanias no ambiente silvestre.
Então, esse é o padrão clássico de transmissão. Então, vamos dizer que no Brasil, nós temos mais ou menos 35 mil casos por ano de leishmaniose tegumentar e pelo menos 80% desse número vem da região amazônica ou do Brasil central, centro-oeste e norte do país, né? E lá é tipicamente uma doença de transmissão silvestre. E só para citar alguns animais, tatu, a preguiça, tamanduá, o gambá, são alguns animais que são os reservatórios, albergam um parasita, vivem com o parasita, que né, nos animais silvestres praticamente não causa doença, são reservatórios sadios. E aí a pessoa entrando na mata por alguma razão, pode ser picada por um inseto contaminado e vai contrair a leishmaniose, no seu padrão clássico de transmissão silvestre. Aqui no estado do Espírito Santo, nós temos uma modificação importante no padrão de transmissão da leishmaniose tegumentar. Outrora, ela foi uma doença também de ambientes silvestres, mais na região oeste do estado, junto à divisa de Minas, os municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Laranja da Terra, por aí, mesmo Iuna e Batiba aqui, teria sido o ambiente primitivo onde existia o ciclo silvestre. Depois, com a fragmentação da Mata Atlântica, restaram poucas florestas e, de certa forma, esse ciclo silvestre ele reduziu muito a intensidade. Hoje ficam praticamente resíduos de transmissão silvestre. E, então, como a leishmaniose se mantém? Houve uma adaptação desses parasitas, dessas leishmanias, aos cães domésticos, que trouxeram, então, a leishmania para o ambiente domiciliar. Aí também os flebotomíneos que viviam na floresta se adaptaram a esses ambientes domésticos e se desenvolveu, então, um ciclo domiciliar de transmissão da leishmaniose tegumentar. Uma mudança importante no perfil epidemiológico de transmissão dessa doença. E aqui nós colocamos, por exemplo, aqui o número 1 representa a região do município de Cariacica, aqui, bem perto da Grande Vitória, e aqui no município, por exemplo, no bairro Novo Brasil, aos fundos do bairro, nós já vemos aqui uma área típica de transmissão de leishmaniose tegumentar. São áreas de plantios de banana, então um ambiente bem propício para a ocorrência da transmissão domiciliar da leishmaniose tegumentar. Da mesma forma, o município vizinho de Viana, aqui, nesse ponto, e uma figura aqui, a cidade de Viana, BR-262, e aqui nessas primeiras montanhas que aparecem, então, estão as áreas típicas de transmissão da leishmaniose aqui na área litorânea. Então, aqui nós temos grande parte dos municípios endêmicos estão nessa faixa litorânea, sendo a transmissão mais intensa que vai desde os municípios de Fundão e Ibiraçu, descendo aqui por Santa Leopoldina, depois Cariacica, Viana, Guarapari, Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Rio Novo do Sul, todos esses municípios da orla aqui, ao pé das primeiras montanhas aqui, a faixa litorânea, são áreas endêmicas importantes de leishmaniose tegumentar. E nós temos também lá no interior, essas áreas coloridas em azul aqui do interior, representam, então, outra área um pouco diferenciada, já ocorre a doença numa área mais elevada, aqui nos municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, importantes áreas endêmicas, mas também Itarana aqui, e outros municípios da região serrana, como Ibatiba, Iuna, Ibitirama, Muniz Freire, mais ao sul também, Muqui, Mimoso, aqui no sul, enfim, são as áreas típicas de transmissão de leishmaniose tegumentar no estado do Espírito Santo. Aqui para o norte, Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, vai até bem lá no norte, Nova Venécia, alguns focos. Aqui em Linhares, no ano passado tivemos um importante foco no município de Linhares aqui,
se acentuou muito a transmissão, e outros, Marilândia, Rio Bananal também, e nós observamos uma grande área do norte do estado, a área das planícies, regiões mais secas aí, excetuando-se Conceição da Barra, então uma grande área onde praticamente não ocorre leishmaniose. Mas no passado nós tivemos, às vezes, a margens de rio, no município de São Mateus, e tivemos também um foco de baixa atividade de transmissão. Então, de um modo geral, a doença se concentra nos municípios da região montanhosa centro-sul do estado ou oeste do estado, aqui junto à divisa de Minas. E o padrão típico lá no interior são áreas de plantio de café, café arábica, principalmente. E áreas, às vezes, totalmente desmatadas, e por aí a gente vê que a doença, então, não se comporta mais como na região amazônica, onde ela se transmite dentro das florestas. Aqui são em áreas modificadas. Isso é importante a gente ter essa noção, porque quando nós vamos pensar em leishmaniose, temos que ter essa primeira noção. E aqui, para mostrar uma série histórica do número de casos aqui no estado do Espírito Santo, a gente percebe que nas últimas 3, 4 décadas houve um aumento progressivo do número de casos. Partimos da década de 80 com mais ou menos 70, 80 casos por ano e chegamos, no ano de 1993, chegamos a 890 casos de leishmaniose nesse ano. Depois, com as ações preventivas aí, sacrifício dos cães doentes, houve uma queda importante, depois voltou a subir, e nos dias atuais a gente tem números que oscilam aí entre 80 e 250 casos por ano de leishmaniose, distribuídos aí em cerca de 60 municípios do estado do Espírito Santo. Então, só para vocês terem uma ideia disso. Bom, quando que nós vamos suspeitar de leishmaniose? Então, aqui feridas típicas de leishmaniose. É aquela úlcera com as bordas emolduradas, como uma cratera, né? Bordas elevadas em relação ao plano da pele, né? Pouco purulentas, é uma úlcera pouco exudativa normalmente, às vezes coberta por crostas, né? E pouco processo inflamatório no entorno. A inflamação fica bem localizada, uma inflamação que causa pouca dor, apesar de uma úlcera ampla, assim, mas pouco dolorosa e incomoda pouco, na verdade. Incomoda muito pela questão estética, naturalmente. E ali nós temos que logo pensar, quando vamos pensar em leishmaniose, o primeiro passo, então, é investigação do vínculo epidemiológico. Então, é uma doença típica de áreas rurais. Então, se a pessoa aparece aqui na cidade com uma úlcera, você não vai suspeitar de leishmaniose, a não ser que nas últimas semanas, aí, nos últimos 2 meses, a pessoa tenha ido para o interior, passado dias no interior, área rural, né? Aí poderia pensar em leishmaniose, mas se a pessoa não saiu daqui da cidade, nós não vamos pensar em leishmaniose, porque é uma doença típica de transmissão em áreas rurais. Se aproxima muito aqui da cidade, por exemplo, da Grande Vitória, só o município de Vitória que não tem transmissão de leishmaniose. Todos os outros, Viana, Cariacica, Vila Velha, Serra, Guarapari, todos os municípios da Grande Vitória têm focos de transmissão de leishmaniose, mas sempre nas áreas rurais. Então, o primeiro passo aí é investigar o vínculo epidemiológico. Se essa pessoa mora numa área rural, passou uma temporada lá, uma semana, por exemplo. Não é só ir para o campo e voltar no mesmo dia, porque nós temos que lembrar que os insetos transmissores da leishmaniose, eles têm atividade noturna. Então, é necessário que a pessoa fique lá no campo, permaneça, passe a noite lá, durma na sua casa de campo, enfim, ou na casa de parentes, passe alguns dias para ter chance de se contaminar. Não é o fato de ir lá e voltar no mesmo dia, aí não vai ter
então a chance de se contaminar, porque não, o mosquito não tem atividade durante o dia. Então esse é o primeiro passo para se pensar na leishmaniose, estabelecer um vínculo epidemiológico. Bem, quando nós pensamos na possibilidade de leishmaniose, nós temos que pensar o que eu vou fazer para fechar um diagnóstico. Nós sempre trabalhamos nos anos anteriores com o teste intradérmico, o teste de Montenegro. Agora já estamos há quase 2 anos sem disponibilidade do antígeno de Montenegro. Mas nós vamos lembrar rapidamente aqui, é um teste que tem uma sensibilidade razoável, significa a cada 100 casos de leishmaniose, 93, pelo menos 95, terão resultado positivo no teste, que eu vou mostrar depois uma reação positiva aí do teste de Montenegro. E ele é falso negativo naquelas lesões bem iniciais, que o organismo ainda não modulou a resposta imunitária, então o teste pode dar um falso negativo, mesmo a pessoa estando já com leishmaniose. E outro dado importante que falseia o teste de Montenegro é que nessas áreas endêmicas importantes, se nós aplicamos indiscriminadamente o teste nas pessoas que moram lá na área endêmica, pelo menos 25% das pessoas vão ter um teste de Montenegro positivo, sem ter doença ou que foram tratados no passado, vão permanecer, às vezes, a vida inteira com teste de Montenegro positivo. Então, esse teste tem as suas limitações como método de diagnóstico, né? E lembrar também que no caso de leishmaniose de mucosa, que é uma apresentação particular aí da leishmaniose tegumentar, o teste de Montenegro é sempre reator forte. Então, se nós tivemos assim, um caso aí, uma pessoa com uma lesão nasal, na mucosa nasal, pensamos em leishmaniose, se o teste de Montenegro der negativo, eu já posso pensar em outra doença. Ele tem um alto valor preditivo negativo, porque ele é sempre positivo e reator forte no caso da leishmaniose de mucosa. Bem, aqui então uma reação de Montenegro, o antígeno é aplicado na pele, a leitura é feita com 48 a 72 horas. Aqui uma reação intensamente positiva que chegou a formar uma bolha, a flictena. Aqui um teste normal, positivo, com 15 milímetros, a gente mede a induração semelhante ao PPD da tuberculose, né? Mede a induração e a partir de 5 milímetros, uma pápulazinha de 5 milímetros, então já é um teste positivo. E aí vem o profissional de saúde, tem que saber interpretar o que significa aquele teste positivo. Se o paciente tem uma lesão típica com teste positivo, então você fecha o diagnóstico de leishmaniose. Atualmente nós não temos o teste de Montenegro. Então, se estamos diante de casos suspeitos de leishmaniose, além da avaliação clínica aqui, por exemplo, lesões típicas de leishmaniose, essa ainda numa fase bem inicial, mas já uma pápula típica, com 2 semanas de evolução, já começando a ulcerar. Então, nesse caso, na vigência de uma lesão típica, suspeita de diagnóstico, nós fazemos a coleta do esfregaço para exame direto, pesquisa direta do parasita nessa lesão. O local ideal para se fazer a coleta é na borda da úlcera. Eu posso remover, por exemplo, uma crosta dessa, delicadamente, e raspar a superfície ulcerada com uma lâmina de bisturi, raspar com a lâmina perpendicular, aqui, por exemplo, na borda interna da úlcera, raspo assim e passo na lâmina de vidro para distribuir, então, o esfregaço. Lembrando que se a úlcera estiver muito purulenta, não adianta coletar aquele pus superficial que vai falsear o resultado. O laboratorista não vai conseguir achar
parasitas, porque a leishmania, o parasita, está no tecido vivo, está nas células inflamatórias, nos macrófagos, então não adianta pegar essa fibrina superficial, amarelada, ou camada de leucócitos, pus, que aí não vai encontrar leishmania. Então existe uma técnica especial para a coleta desse material. Nós estamos em fase de treinamento, junto à Secretaria de Saúde, existe uma equipe comandada pelo Dr. Rafael Zanotti, que está repassando os conhecimentos. Nós estamos colaborando com isso e estamos formando equipes locais. Nos principais municípios endêmicos, pretendemos treinar pessoas para fazer essa coleta, e alguns já fazem, inclusive, o exame da lâmina do esfregaço, e quem não tiver laboratorista para fazer o exame do esfregaço, então pode mandar para o LACEN o material para lá então ser examinado e fechar o diagnóstico. Enfim, esse é o principal método de diagnóstico, é a coleta de um raspado na borda da úlcera, na superfície ulcerada, faz um esfregaço em lâmina, faz a coloração, a preparação do material e cora pelo corante do Giemsa. Aqui, então, uma fotografia de um exame microscópico com aumento de 1000 vezes. Então, é uma pesquisa de leishmania no esfregaço corado pelo Giemsa. É um exame que dá 80% de sensibilidade. Ele falha em 20% dos casos, mesmo sendo uma lesão de leishmaniose, e às vezes ela é muito pobre em parasitas, e nós não conseguimos, às vezes, diagnosticar em 100% dos casos. Mas aqui só para mostrar, então, uma célula, um macrófago, é uma grande célula, aqui o núcleo da célula, e aqui duas formas típicas, chamadas formas amastigotas, são as formas intracelulares do parasita, aqui naturalmente é aumentada 1000 vezes. Vocês notam aqui, por exemplo, comparando com as hemácias, olha, ela é muito menor do que uma hemácia. Então, e precisa, aqui é uma lâmina limpinha, assim, que não tem nada, fator que confunde, mas normalmente vem cheio de restos, de núcleo, de célula, artefatos, plaquetas do sangue, e confunde muito. Então, exige uma certa experiência, um certo treinamento do laboratorista. O diagnóstico clínico, então, é o que a maioria de vocês vão fazer, os profissionais de saúde, mesmo não precisa ser profissional médico, qualquer pessoa com alguma experiência pode suspeitar de leishmaniose e providenciar para que essa pessoa seja encaminhada para alguém que possa fazer o diagnóstico. E é muito importante identificar as características das lesões que lembram leishmaniose. Por isso vamos apresentar aí uma série de fotografias, seja as lesões típicas, aquelas que qualquer um bate o olho e fala, bom, isso é bem provável que seja leishmaniose. Então esses são os aspectos clássicos. É uma úlcera que vai crescendo durante 3 meses normalmente. E aí ela pode chegar a 1, 2 centímetros de diâmetro, pode chegar a 7, 8 centímetros de diâmetro, ao longo desses 3 meses. Varia conforme a resposta imunitária de cada indivíduo. Depois de 3 meses, o organismo reage, modula a resposta imunitária, a lesão se estabiliza. Ela para de crescer e ali, então, se não for diagnosticado e tratado, fica de 6 meses a 3 anos. E aí ela tende a curar espontaneamente depois de 6 meses a 3 anos. Não se deve curar. Primeiro que é uma úlcera com aspecto ruim, assim, esteticamente, né? Incomoda muito. E depois, se deixar curar espontaneamente, ela pode voltar um dia na forma mucosa e ali é bem mais difícil de tratar. Aqui, lesões bastante características também, lembrando que lesões localizadas na face, ou às vezes nos membros, assim, ela dá uma reação, um gânglio satélite, e se a pessoa não estiver atenta, vai fazer uma biópsia do gânglio e não vai achar parasita, é apenas um gânglio reacional. Não tem sentido fazer esse tipo de exame. Aqui uma úlcera alta, essa não é uma úlcera varicosa, poderia ser confundida com um câncer de pele.
Já essa úlcera aqui, já localizada nos membros inferiores, às vezes pode ser confundida com doença estafilocócica, mas olhando bem, com todo cuidado, a gente percebe que tem mais a característica de leishmaniose. Os diagnósticos diferenciais. Nem tudo que é úlcera na pele é leishmaniose. E aqui nós colocamos algumas figuras, só para vocês verem. Essa é uma úlcera de leishmaniose, com diagnóstico confirmado e tudo. Essas outras são outras doenças. Aqui, por exemplo, uma micose sistêmica que comumente causa úlceras na pele também, a paracoccidioidomicose. É mais rara do que a leishmaniose, mas de vez em quando aparece aí pelo interior. Aqui a esporotricose, doença típica do interior do estado também, mas que agora está se expandindo aqui na área urbana, veiculada pelos gatos. Gatos são muito sensíveis a esse fungo, um fungo do solo, estão disseminando a esporotricose, que é cada vez mais presente aqui nas cidades, na Grande Vitória. Isso um tumor benigno de pele, chamado ceratocantoma. Observe a semelhança que tem com uma lesão de leishmaniose. Então, nem sempre é simples o diagnóstico clínico da leishmaniose, não. Por isso que é preciso fazer os exames complementares aí. Aqui nós mostramos doença muito comum, muito mais frequente do que a leishmaniose, que é a doença estafilocócica. Mas olha a semelhança aqui. Essa é uma figura de uma leishmaniose e aqui são doenças, úlceras por estafilococo, que a gente chama de ectima, doença estafilocócica. Uma diferença é que a leishmaniose, se ela tiver mais de uma úlcera, elas vão evoluindo todas ao mesmo tempo. Aqui não. Aqui já se curou uma lesão, outra está amadurecendo, outra está começando. Então, isso não acontece com a leishmaniose. Isso é típico de doença estafilocócica. Ou aqui também, uma já se curou, surgiram outras que estão já se resolvendo, né? E quando você tiver dúvida aí, uma boa medida, por exemplo, é tratar isto com um antibiótico. Por exemplo, cefalexina, que é muito apropriado para tratar doença estafilocócica não complicada. Então, faz um tratamento, com 7 a 10 dias você já vai ter o resultado. Se não respondeu ao tratamento com antibiótico, aí, você suspeita, isso pode ser uma leishmaniose, aí então providencia os exames para tentar confirmar o diagnóstico. Aqui, quando as úlceras estão nos membros inferiores, e principalmente em pessoas idosas, aí já fica bem mais complexo para pensar na leishmaniose. Por exemplo, esse paciente com 82 anos está com uma leishmaniose no pé. Já aqui, isso que parece até uma leishmaniose é uma úlcera de Stasi, uma chamada úlcera varicosa, mas simula uma leishmaniose. Aqui, um carcinoma epidermoide, um câncer de pele, também parece uma leishmaniose. Então, nos membros inferiores é sempre uma localização mais difícil e que o profissional tem que ter todo cuidado para correr atrás, procurar, talvez, se tiver dificuldade, procure, encaminhe para um serviço de referência para que possa ser feito um diagnóstico de segurança, até porque pode ser uma doença mais séria que necessite um diagnóstico precoce e bem feito, como um câncer de pele. Em raros casos, a leishmania aqui da nossa região, causada pela Leishmania brasiliensis, ela dissemina. A partir de uma lesão primária, o parasita cai na circulação, indicaria um defeito imunológico específico do paciente, e a doença se dissemina e pode aparecer dezenas, até mais de uma centena de lesões. Espalha pelo sangue o parasita, e aí ela vai progredindo, surgindo novas lesões, e as lesões primitivas vão aumentando de tamanho, elas não cicatrizam nesse caso, e vai progredindo até que o médico suspeita aí e faça o diagnóstico de leishmaniose. E o tratamento resolve perfeitamente a doença. Bem, aqui nós vamos supor que um paciente com
uma lesão qualquer de leishmaniose deixou curar espontaneamente, não procurou tratamento, se ela se curar espontaneamente, então o que vai acontecer? Esse paciente pode, no futuro, geralmente nos primeiros 5 anos depois que resolveu a doença de pele, pode aparecer a doença lá na mucosa nasal. E ali qualquer médico pode suspeitar. Não precisa ser um especialista, otorrino. Qualquer médico, tendo um espéculo nasal, vai olhar e ver uma úlcera lá no septo nasal. Às vezes coberta por crostas hemorrágicas. Às vezes dá para ver mesmo sem o espéculo nasal. A úlcera no septo nasal. E que depois, com o tempo, pode ir se exteriorizando. Ela do lado do septo nasal, onde ela inicia, vem se exteriorizando para as partes moles, às vezes infiltra todo até o lábio superior e pode ir destruindo progressivamente o arcabouço nasal. Essa é a leishmaniose de mucosa, uma forma secundária e que veio a partir de uma doença cutânea, né, uma úlcera cutânea que curou espontaneamente, ou outras vezes o paciente nem chegou a manifestar a doença na pele. Simplesmente tomou a picada do mosquito infectado, não desenvolveu doença naquele instante, mas o parasita ficou incubado no sangue em algum local e anos depois vai surgir então na mucosa, como uma manifestação primária aí, mas de uma infecção que aconteceu no passado. E essa lesão de mucosa, ela pode vir até 20, 30, até 50 anos depois de ter ocorrido essa infecção primária na pele. Então, às vezes, o paciente já está morando aqui na cidade, mas no passado morou em área rural, se contaminou e só agora vai desenvolver, às vezes, uma leishmaniose de mucosa estando aqui na pele. Mais uma vez, chamamos a atenção para o rastreamento do vínculo epidemiológico. Se nós recebemos um paciente desse com a lesão nasal, às vezes o pessoal chama de sinusite crônica, de rinite alérgica, e vai ver que tem uma úlcera no septo. E aí a primeira hipótese é leishmaniose de mucosa, principalmente aqui no Brasil, que é comum essa infecção na mucosa nasal, a leishmaniose de mucosa. Nesse caso, então, se o paciente está morando aqui na cidade, tem que buscar no passado o vínculo epidemiológico. Saber se esse paciente não morou no campo em alguma época, numa área onde poderia ter se infectado com a leishmania, que ficou incubada há longos anos e agora se manifesta, então, na forma de leishmaniose de mucosa. Nesse caso, é uma doença progressiva, ela pode progredir lentamente, às vezes em 2, 3, 5 anos, até em 20 anos ela pode ficar aí e progressivamente vai destruindo, pode se tornar muito destrutiva, destruir completamente o arcabouço nasal, às vezes perfura o dorso do nariz, né? E depois tardiamente ela desce pela passagem do ar inspirado, né? As áreas resfriadas da mucosa, ela vai aparecer também no pálato, no véu palatino, na úvula, aqui nem dá mais para definir onde está a úvula, ou já foi destruída. Enfim, é uma mucosa que o pálato mole todo infiltrado, cheio de rugosidades, por causa da leishmaniose. Esse paciente já tem a doença avançada lá no nariz, e depois ela desce tardiamente, vai descendo aqui para a mucosa oral, né, orofaringe, e chega até nível de laringe, pode se instalar nas cordas vocais e progressivamente o paciente pode ficar rouco, perder a voz, né, completamente por causa de uma leishmaniose de mucosa num estágio avançado. Nesse caso, o diagnóstico já é bem mais complexo, porque não adianta a gente fazer biópsia dessa lesão. Dificilmente o patologista vai concluir. Ele vai fazer um diferencial de um câncer, de uma paracoccidioidomicose e outras doenças que podem dar lesões semelhantes, mas normalmente ele não consegue concluir definitivamente analisando a lâmina, aí o resultado
exame histopatológico. Então fica apenas uma suspeita. Então por isso é importante uma certa experiência do profissional que vai analisar e decidir com base nos exames, no vínculo epidemiológico e essa característica, essa distribuição das lesões aqui nas mucosas, ajuda também o médico a pensar na leishmaniose de mucosa. Bem, e em relação ao tratamento, aqui nós vamos falar rapidamente, vocês podem depois consultar o manual de vigilância da leishmaniose, o manual do Ministério da Saúde, aí tem um detalhamento maior sobre o tratamento da doença, e os profissionais que forem lidar com isso têm que ter um certo conhecimento, porque o medicamento, a primeira linha, é o antimoniato de N-metilglucamina, também conhecido glucantime, né? É uma droga muito antiga, ela foi introduzida em 1911. O médico brasileiro Gaspar Viana foi quem descobriu o tratamento da leishmaniose. Ficou famoso no mundo inteiro, porque na época salvou milhares de vidas por causa da leishmaniose visceral, Kala-Azar, na China, na Índia, matava milhares de pessoas todos os anos. E essa descoberta de Gaspar Viana foi importantíssima. O primeiro medicamento que foi usado para tratamento da leishmaniose tegumentar. E como é uma doença de países em desenvolvimento, geralmente de pessoas mais humildes do interior, a própria indústria farmacêutica não se interessou muito em desenvolver novos medicamentos. Infelizmente, nós continuamos contando com um medicamento de 100 anos atrás. Mais de 100 anos é ainda a medicação de escolha para tratamento da leishmaniose. É bastante eficaz, mas tem seus riscos, temos que tomar todos os cuidados, que é um medicamento que pode causar problema cardíaco. Aliás, o paciente que já tem algum problema cardíaco, distúrbio elétrico, no eletrocardiograma, bloqueio de ramo, por exemplo, ou a arritmia cardíaca, ele não pode usar o antimonial, de forma alguma. Outra condição que não se pode usar o antimonial de forma alguma, paciente que tem alteração na função renal. Isso, então, normalmente, se a pessoa tem relato de doença renal, ou pessoas, de um modo geral, com mais de 40, 50 anos, é conveniente fazer o exame de ureia e creatinina, que, de certa forma, avalia a função renal. Qualquer alteração na creatinina é contraindicação absoluta para usar antimonial, o glucantime. Por quê? O glucantime não é tóxico renal, mas ele depende do rim para a excreção. E como a pessoa toma múltiplas aplicações para tratar a leishmaniose, isso vai acumulando. Se o rim não estiver excretando corretamente esse medicamento, ele vai se acumular no sangue, nos tecidos, e aí vai bombardear o coração. Ele é tóxico cardíaco, conhecidamente. Mas paciente que tem alteração na função renal não pode utilizar o glucantime, né? E aqui, os esquemas de tratamento, nós temos o esquema clássico no manual do Ministério da Saúde. Eles orientam fazer 20 doses, 20 ampolas, 20 aplicações, aí de 2 a 3 ampolas por dia para o adulto, né? No caso da leishmaniose cutânea, 20 aplicações, e no caso da leishmaniose mucosa é mais exigente, então 30 aplicações em dias consecutivos, né? Então esse é o esquema clássico de tratamento proposto pelo manual do Ministério da Saúde. É um esquema muito apropriado para a leishmaniose da região amazônica, mais fácil de tratar e tudo. A nossa aqui, ela exige um tratamento na verdade, com 20 aplicações, nós curamos mais ou menos 60% dos pacientes com leishmania brasiliense. Então,
nós costumamos propor um esquema alternativo aqui, que não está previsto no manual do Ministério, que ao invés de fazer 20 aplicações direto, nós fazemos 10 aplicações, damos um intervalo de 10 dias, fazemos uma nova série de 10 aplicações e vai assim até a cura clínica. E a previsão é 2 a 4 séries para a forma cutânea da doença e 3 a 5 séries de antimonial para a forma mucosa da doença. É a previsão necessária para a cura definitiva da leishmaniose. Então é uma doença, de certa forma, difícil de tratamento, muito teimosa, e exige um tratamento todo cuidado, até porque às vezes a pessoa acha que o tratamento está difícil, é muita injeção, para pela metade, aí vai desenvolver resistência, o parasita vai se tornar resistente e nós temos pouquíssimos medicamentos disponíveis, é praticamente só o glucantime e a anfotericina B. Né? A anfotericina B seria uma segunda opção. É uma droga muito tóxica, dá muitos problemas, problema na função renal, e às vezes o paciente nem consegue tomar essa formulação simples aqui, o desoxicolato. Né? E às vezes se lança a mão da anfotericina B lipossomal, que é disponibilizada também pelo Ministério da Saúde, e aqui a Secretaria de Saúde no Estado, mas uma droga de alto custo. Então, um tratamento com anfotericina B lipossomal, ele custa mais ou menos 60 a 70 mil reais só o medicamento. Então, esse tratamento é reservado para aqueles casos especiais, aquelas pessoas que não podem tomar, então, o glucantime. Basicamente, pessoas idosas com problema cardíaco, ou qualquer pessoa que tenha problema renal, que não pode usar o antimonial, então, nós lançamos mão da anfotericina B lipossomal. E tem que fazer uma justificativa, por isso que esse tratamento é feito em centros de referência. Aqui no Espírito Santo, no Hospital Universitário, nós fazemos esse tratamento já há muitos anos e agora estamos treinando equipes para descentralizar esse tratamento. Então ele já foi feito também em Ibatiba, em Colatina, Linhares. Então já temos equipes treinadas em alguns municípios que também podem fazer a aplicação desse medicamento. Esse só pode ser aplicado em nível hospitalar. O glucantime você pode fazer num posto de saúde, em qualquer centro de atendimento, um PA, é bem mais fácil. A anfotericina B lipossomal exige um cuidado especial, exames laboratoriais semanais, e ali só nos centros referenciados para fazer a aplicação desse medicamento. Mas, de qualquer maneira, se a pessoa conseguiu fazer o diagnóstico, identificou que o paciente tem limitações para usar o glucantime, ele vai encaminhar, então, para um centro de referência para que possa ser tratado, então, com essa medicação especial. Aqui, só para mostrar, essa lesão de leishmaniose foi tratada, e aqui, mais ou menos 2 meses depois, a cicatriza. Não tem mais inflamação na borda, a cicatriz completamente reformulada, aí, o epitélio reformulado, está toda epitelizada a úlcera e ficou uma área deprimida aí, uma marca que fica pelo resto da vida. Então ela destrói a pele, os subcutâneos, até os planos mais profundos, até o tecido muscular pode ser destruído e fica uma marca pelo resto da vida. Depois ela vai clareando mais no prazo de 1 ano e fica praticamente a cor da pele, mas com aquela marca, né, onde ficou onde havia a úlcera. E isso estou colocando aqui só para mostrar que não existe mais inflamação. Mesmo na borda da úlcera, onde havia esse eritema, sinal de inflamação, aqui já está tudo da cor normal da pele. Às vezes ela fica mais pigmentada, uma pigmentação melânica escura, né, que é um bom sinal.
é sinal de que não tem mais processo inflamatório. E essa melanina, depois com o tempo, vai clareando, no prazo de 1 ano mais ou menos, fica tudo da cor da pele. E, às vezes, nós damos o tratamento como encerrado e 2, 3 meses depois, normalmente nos 6 primeiros meses, pode brotar um novo foco, geralmente na borda, ou ela pode reativar difusamente, indicando que o tratamento falhou, não foi eficaz. Isso pode acontecer mais ou menos em 5 a 7% dos pacientes, mesmo tomando corretamente a medicação, existe uma chance de recidiva, porque nem sempre é tão fácil de demonstrar, assim, verificar que houve uma cura parasitológica. Pode ter parasita incubado aí, mesmo não tendo mais inflamação no local, por isso tem que ficar atento, orientar o paciente, se voltar a brotar algum foco aí na borda, em qualquer ponto da cicatriz, nos próximos 6 meses, que ele retorne ao serviço para ser reavaliado novamente, ver se não houve a reativação. A prevenção da leishmaniose é um assunto muito polêmico. Polêmico até para a leishmaniose visceral, que é uma doença mortal, onde os cães têm um papel fundamental como reservatório na leishmaniose visceral. E aqui na leishmaniose tegumentar, nós demonstramos aqui no Espírito Santo, com trabalhos de pesquisa feitos na década de 1980, que os cães têm importância na manutenção da leishmania no ambiente peridomiciliar. E ali já existem flebotomínios também adaptados ao ambiente peridomiciliar, então se concretiza aí um ciclo de transmissão da leishmaniose independente das florestas. Os cães mantendo esse parasita no ambiente peridomiciliar, então o cão sim tem importância como reservatório na leishmaniose tegumentar. Mas existe uma polêmica muito grande em relação à medida preventiva, por exemplo, a eutanásia, o sacrifício desses animais. Porque, do ponto de vista da ética veterinária, da medicina veterinária, esse animal tem uma úlcera aí, mas isso não compromete muito o estado geral. Então, não haveria, por questões éticas, não haveria indicação para a eutanásia, para sacrificar o animal, pela ética da medicina veterinária. O manual do Ministério da Saúde diz que o cão não tem importância como reservatório. Na verdade, não tem importância lá na Amazônia. Isso está bem definido. Lá, a doença vem de animais silvestres. Aqui na região sudeste, não só aqui, os trabalhos foram feitos aqui no Espírito Santo, inicialmente, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no estado do Ceará, lá no Nordeste, na Venezuela. Muitos trabalhos demonstram claramente que o cão tem importância, sim, na leishmaniose tegumentar. E aqui no Espírito Santo, pelo menos 80% a 90% dos casos vêm dos cães, de um ciclo de transmissão domiciliar. Então, o cão tem importância, sim, como reservatório na leishmaniose tegumentar. Agora, o que a gente não pode dizer é que as medidas, por exemplo, o sacrifício dos cães doentes, vão surtir efeito. Isso realmente não está bem comprovado. Se a gente atuasse, cada município atuasse, se tivesse uma norma que determinasse a eutanásia desses cães, a gente não pode dizer se isso seria suficiente. Provavelmente não seria suficiente para controlar a transmissão domiciliar da leishmaniose tegumentar. Então, ali nós concordamos com o que está dito no manual do Ministério da Saúde. As medidas parecem não ser eficazes para controlar a transmissão domiciliar da doença. Agora, que o cão tem importância, todos nós sabemos, tem importância sim. E os trabalhos foram desenvolvidos por nós mesmos aqui no Espírito Santo, 40 anos de pesquisa, a gente pode afirmar com muita propriedade que realmente o cão é um reservatório doméstico. Outrora era um parasita de animais silvestres, mas as modificações promovidas pelo homem aí no meio ambiente fizeram com que
o parasita se adaptasse a novos hospedeiros, o hospedeiro doméstico, e os flebotomínios que estavam na mata se adaptaram e se criam no ambiente domiciliar. Isso também nós demonstramos aí no município de Viana, que os flebotomínios se criam ali no quintal das casas, onde tem um ambiente sombreado, com árvores frutíferas, bananais, eles se criam na terra, não depende de água. Se cria no solo úmido, rico em matéria orgânica, aí no quintal das casas. Então é um ciclo totalmente independente da floresta, e os cães têm uma participação importante aí nesse ciclo. E realmente, em termos de prevenção, fica mais uma orientação para aquela pessoa que tem o seu cão com a lesão, pode buscar ajuda com o veterinário, os agentes de saúde, que normalmente têm boa experiência nesses municípios endêmicos, eles têm boa experiência para reconhecer uma leishmaniose, inclusive leishmaniose de mucosa. O mesmo que acontece no ser humano também acontece nos cães. Então, é facilmente reconhecida a doença. Em 70% dos casos, as úlceras estão dentro da orelha, que é onde o inseto tem condição de sugar o sangue, porque o animal é todo coberto de pelos, o inseto é muito pequeno, ele só consegue sugar onde não tem pelo, que é justamente dentro da orelha. Por isso que quase sempre a úlcera aparece na orelha, dentro da orelha. Isso é o clássico na leishmaniose tegmentar nos cães. E secundariamente depois vem a doença na mucosa, como acontece com seres humanos. Só para vocês terem uma ideia, terem uma noção, né? E esses cães, lógico, são cães que vivem lá no campo, na área rural, né? O cão aqui na cidade não teria como contrair a leishmaniose. Se tiver algum cão na cidade com úlcera, se ele nasceu aqui, não saiu daqui, então vamos pensar em outras doenças, né, veterinárias, e não na leishmaniose, porque a leishmaniose não se transmite, a leishmaniose tegmentar não se transmite aqui no ambiente urbano. Bem, era isso que tínhamos a dizer, agradecemos a atenção.